Graça e paz. Quero compartilhar um texto com os irmãos aqui em 1 Timóteo 3, o verso 4 e 5. Diz assim: E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Quais são os desafios pastorais dentro do contexto familiar? Eu entendo que aprendi uma lição há algum tempo que foi transformadora realmente para a minha vida com relação a essa questão de família e ministério pastoral. E eu aprendi que o ministério pastoral e a família, eles não são separados. Eles estão sempre juntos. Aliás, como diz o texto da palavra de Deus aqui, como pode alguém governar bem a igreja se ele não governa bem a sua própria casa? Isso quer dizer que o nosso ministério pastoral, ele se inicia, na verdade, na nossa casa. A nossa casa inicia o nosso ministério e nosso ministério também termina em nossa casa. Nós temos que compreender que não existe pastor bom se ele for um mau pai e um péssimo esposo. Só podemos ser bons pastores se formos bons pais e bons esposos. Nós somos exemplo. Tem um ditado que é bastante usado no seminário que diz que palavras movem, mas exemplos arrastam. E isso quer dizer que não adianta nada nós termos boas palavras, não adianta nós termos bons conselhos se nós não dermos bons exemplos. Eu gostaria de sintetizar essa minha ideia do que eu quero passar para os irmãos com uma história que eu ouvi e que foi transformadora na minha vida ministerial. De um pastor que ele estava no seu dia de folga, ele havia marcado um compromisso com a esposa de saírem à noite e ir para um cinema. E um pouco antes da hora deles chegarem para o compromisso, um pouco antes, um membro da sua igreja ligou para ele dizendo que estava com alguns problemas familiares e que ele precisava de alguns aconselhamentos do pastor. Se o pastor poderia recebê-lo naquela hora. O pastor lhe disse: olha, agora eu tenho um compromisso muito importante e eu não poderei te atender. Vamos marcar um outro dia, um outro horário. E assim eles fizeram. O pastor saiu com a sua esposa e eles estavam na fila do cinema, quando aquele irmão que havia ligado estava passando por ali e viu o pastor com a sua esposa na fila do cinema. E ele se aproxima indignado, dizendo: mas eu precisava de um aconselhamento do senhor hoje e o senhor disse que tinha um compromisso. É esse o compromisso importante que o senhor tinha? Trazer a sua esposa no cinema? Aí o pastor olhou para ele e lhe respondeu: é por isso que quem está com problema familiar é você e não eu. Como pode um pastor cuidar de algum problema, cuidar de alguma ovelha ou de algum problema familiar de outra pessoa se ele próprio estiver com problemas familiares? Então nós temos que compreender que o grande desafio ministerial no contexto familiar é compreender que a família é tão importante ou mais importante do que a igreja, o ministério. Justamente porque se não for bom dentro de casa, a própria igreja irá te desqualificar. A própria igreja irá reprovar a sua atitude e a sua ação. Por isso nós precisamos ser exemplo, precisamos ser responsáveis na nossa casa, no nosso lar. O compromisso familiar é um compromisso tão importante quanto qualquer outro compromisso. Então seja um exemplo de pai, seja um ótimo esposo e com certeza você será um excelente pastor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu ministério. Um forte abraço.